E em Dourados foi a júri hoje a Valdirene. A Valdirene é acusada de armar a própria morte do marido. Olha só, essa é a Valdirene. A Valdirene, ela é acusada de matar o José Pereira, marido dela. O homicídio aconteceu em fevereiro desse ano, na região central de Dourados. Ela e outros 6 estão sendo julgados pela participação no crime. Reportagem foi na Quadrada. É no Tribunal do Júri de Dourados que acontece hoje um dos julgamentos mais aguardados do ano. No banco dos réus está Valdirene Fiorentino da Silva, de 35 anos, acusado de tramar a morte do marido, o empresário José Pereira Barreto, de 38 anos. Além dela, outros 6 acusados de participação no crime estão sendo julgados. As imagens do júri não foram autorizadas. Valdirene segue presa num presídio feminino aqui da região desde o dia do crime, quando a polícia descobriu todo o plano dela de tentar matar o próprio marido, o empresário do setor de turismo aqui em Dourados, conhecido como Zezinho. Ela e outras 6 pessoas são acusadas de envolvimento neste crime. Entre esses acusados está Pedro Canci, que era funcionário do empresário. Ele disse na época que teria ajudado Valdirene nesse plano porque vinha sendo humilhado, hostilizado pelo patrão há algum tempo. Mas as investigações apontaram um suposto caso extraconjugal entre Valdirene e Pedro. O atentado contra o empresário foi no dia 13 de fevereiro desse ano, nesse cruzamento na área central de Dourados. O crime foi a poucos metros da firma de Zezinho. O empresário foi ferido com 3 tiros quando seguia na caminhonete dele. Ele perdeu o controle da direção, bateu em um poste de iluminação pública e depois chocou o veículo na parede desse estabelecimento comercial. Apesar da gravidade, o empresário sobreviveu. Horas depois do atentado, todos os suspeitos de envolvimento foram presos, entre eles Valdirene. Nós acompanhamos na época essas prisões. 3 dias antes do atentado, o empresário veio até essa delegacia aqui de Dourados, onde ele registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento da esposa. Ele tentava ligar no celular dela, que não dava sinal. Ninguém sabia onde Valdirene estava. A partir daí, a polícia começou a investigação. A principal hipótese era de que Valdirene teria sido vítima de um sequestro. Mas no dia do crime, no momento em que o empresário estava sendo cercado, vítima de uma emboscada, eis que chega aqui na delegacia Valdirene. Ela disse que estava bem e que, na verdade, o que aconteceu foi que o casal teve uma briga. E numa tentativa de espairecer, ela então saiu da cidade e resolveu não dar notícias. Ela veio à delegacia para tentar formatar um álibi. Porque ela assim, eu estando na delegacia, conversando com o delegado, no momento que meu marido vai ser morto, jamais, assim, no raciocínio dela, eu seria identificado como uma suspeita. Mas, pelo contrário, na experiência policial, nós vimos que isso ainda pegou e aumentaram os indícios de ela ser a autora. Para que o plano de executar o empresário desse certo, Valdirene teve a ajuda de Pedro Jorge Canso Júnior. Funcionário da empresa do casal, ele recebeu de Valdirene R$20 mil, dinheiro usado para contratar os pistoleiros. O rancor do dia a dia que ele tratava todo mundo e tratava ela, tratava os funcionários, menosprezava todo mundo. Humilhava vocês? Certamente, quando ele chegava com os problemas dele, ele xingava todo mundo e tinha hora que ele mandava todo mundo embora, depois acabava sobrando para ela, aí voltava atrás, mas xingava todo mundo. O resultado do julgamento de Valdirene e dos demais acusados deve sair ainda hoje. Caso seja condenada, a esposa do empresário volta ao presídio feminino, onde está recolhida para cumprir o restante da pena. Paralelo a esse crime, a polícia investiga a origem de quase R$500 mil, dinheiro apreendido na casa do empresário logo após o atentado. Na caminhonete em que Zezinho estava, quando foi cercado pelos autores do ataque, também foram apreendidos mais de R$60 mil em espécie. O julgamento ainda não terminou lá em Dourados, da Valdirene e também dos outros 6 suspeitos, 6 acusados. De acordo com o Tribunal de Justiça, o julgamento deles deve se estender hoje à noite. A Valdirene é perigosa, hein? Tentou matar o próprio marido, que coisa, hein? Que coisa! Amanhã no Balanço Geral eu trago o desdobramento